Paz do Senhor Jesus, irmãos, boa noite a todos. Graças a Deus por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui para adorarmos a Deus juntos, para buscar a Ele, para entrar na Sua presença pelo sacrifício de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que esta noite seja uma noite de bênção na vida de cada um dos irmãos. Que esta noite seja uma noite de respostas do Senhor. Que esta noite seja uma noite em que o Senhor venha estar presente aqui. Pois nós não nos reunimos com outro objetivo, senão prestar a Ele nosso culto de adoração. Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para um momento de oração, para nós adentrarmos na presença de Deus em oração. E nessa oração, nós vamos apresentar algumas pessoas, enfermidades, aniversários, agradecimentos, a jovem Isabela. A Isabela é nora da irmã Sueli, ela está com um problema de saúde. Nós vamos orar por ela. Também a irmã Thalita, esposa do Fabrício. Também o irmão Marcos Bordini. Vamos estar orando por ele, nosso irmão lá da Primeira Batista Livre. E ele está internado, necessitado do toque do Senhor. Nós vamos orar também, irmãos, por alguns aniversariantes, a irmã Vanderlei, sexta-feira, né, irmã Vanderlei? Graças a Deus, né? Também a irmã Maria, mãe da Beth, o Flávio, que também fez aniversário, né? E hoje é aniversário também da Ângela. A Ângela fez da irmã Cidinha, né? Vamos estar orando por ela, né? Com toda a nossa fé, para que esse dia seja um dia leve na vida dela e um dia também ela refletir sobre a vida dela com Deus, para ela estar nos caminhos do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, na Tua presença nós adentramos neste momento para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para dizer que só o Senhor é Deus e que não há outro senão o Senhor, o nosso Salvador. Pai, neste momento nós queremos pedir, Senhor, o perdão do Senhor dos nossos pecados. Se algo que fizemos e desagradou o Senhor, nós clamamos por misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus Santo e Poderoso, nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor por esta oportunidade em que nós estamos na Tua casa, para louvar ao Senhor, para engrandecer o Teu nome. Ó Pai, nos destes vida para estarmos aqui hoje, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Senhor, neste momento também nós queremos apresentar ao Senhor algumas almas, Senhor, que necessitam do Senhor, ó Pai. Ó Deus, a jovem Isabela, Senhor, que o Senhor possa dar saúde a ela, que o Senhor possa fazer com que os médicos descubram, Senhor, o que está acontecendo com ela, com o organismo dela, com o estômago dela, Pai. Tenha misericórdia desta jovem, ó Pai, e traz saúde para a vida dela. Senhor, nós clamamos também pela irmã Thalita, que está, Senhor, com algumas dores, e o Senhor possa visitá-la neste momento e trazer cura, Senhor, para a vida dela. Que a Tua mão esteja sobre ela, que a Tua paz esteja sobre ela e o Teu cuidado, Senhor, esteja sobre ela. Também sobre o nosso irmão Marcos Bordini, Pai, que está ali naquele hospital, Senhor, lutando pela vida, Pai. Tenha misericórdia do Teu servo, estenda as Tuas mãos sobre ele, coloca o anjo do Senhor acampado ao redor dele. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia sobre a vida do nosso irmão, ó Pai. Estenda as Tuas mãos sobre ele. Senhor, nós também apresentamos ao Senhor a irmã Vanderlei, que fez aniversário na sexta-feira, que o Senhor possa continuar dando a ela muita saúde, paz, alegria, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela vida da nossa irmã, Pai. Também o Flávio, que fez aniversário, a irmã Maria, sua sogra, que o Senhor possa continuar abençoando cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor pela vida deles, ó Pai. Que a Tua mão esteja sobre cada um dos aniversariantes. Pai, em especial, Senhor, a irmã Ângela, Senhor. Pai, que o Senhor possa visitá-la, ela neste momento, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração dela e colocar a alegria do Senhor no coração daquela jovem, ó Pai. Pai, que ela possa sentir o desejo de estar nos Teus caminhos, ó Pai. Que o Senhor possa tocar na alma dela, Senhor,
ela sentir a alegria do Senhor, ó Pai, e ela desejar novamente estar diante do Senhor. Dê a ela, Senhor, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de renovo, Senhor, que ela possa, Senhor, lembrar dos dias maravilhosos em que ela esteve na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa receber nesta noite a nossa adoração, que o Senhor possa receber nessa noite o nosso culto em gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela condição de estarmos de pé, Senhor, conscientes para adorar ao Senhor, ao nosso Salvador, o Deus que não mediu esforços para descer aqui e morrer por nós e nos resgatar dos nossos pecados e nos fazer de novo filhos de Deus, Pai. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que nós temos de estar aqui. Recebe o nosso louvor, receba as nossas ofertas que nós traremos, ó Pai, diante do Senhor. Receba, ó Deus, o nosso culto com inteligência e sabedoria daquilo que estamos fazendo, adorando ao único e verdadeiro Deus. É o que nós oramos e agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos a leitura desta noite. Nós vamos ler lá em 1 João, primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Se você tiver a Bíblia de papel ou eletrônica no celular, ou até acompanhando na projeção que já está sendo mostrado acima de nós. 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, e a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco, e a vossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que nele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa palavra. Nós vamos agora entrar na presença do Senhor em louvor, para adorarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com o coração aberto ao nosso Deus. Esse é o momento de nós adorarmos a Deus. Então vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Boa noite, queridos. Quero desejar uma boa noite, a paz do Senhor para todos. Essa semana eu passei pela palavra de Deus e algo me chamou muito a atenção, eu não sabia porquê. É um texto em que Deus envia os seus anjos, seus servos, e diz para Abraão que no alto dos seus 100 anos ele seria pai. E a Sara, a esposa, estava na entrada da tenda e ela riu. E ela disse assim:
pensou, né, numa linguagem de hoje, diríamos assim: nossa, eu toda craquelada aqui, você mãe ainda? E ela riu. E o anjo do Senhor falou para Abraão essa frase que me chamou muita atenção: acaso há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Então essa frase fique no nosso coração: acaso há algo difícil demais para o Senhor? E o Senhor, na sua palavra, um pouquinho adiante, ele diz que Abraão é o amigo dele. Tanto que quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse: será que eu esconderei de Abraão aquilo que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra? E Deus foi compartilhar com ele o plano que ele tinha de destruir a cidade. E Abraão, com humildade e ousadia, ele ousa interceder por outros que ele nem conhecia. Então ele intercede a Deus várias vezes, porque ele tinha essa intimidade com Deus. Deus era seu amigo, e Deus mesmo o chama depois: Abraão, meu amigo. Então essa palavra me tocou muito forte, dizendo: acaso há algo difícil demais para o Senhor? E nós cantamos aqui: Jesus é nosso amigo, né? O nosso melhor amigo. E lá no texto do Novo Testamento, Jesus fala: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando, né? E ele diz ainda que nos transforma de inimigos em amigos dele. Então, se sabemos que o Senhor tem todo o poder, nós podemos convidar o Senhor como nosso amigo a nos abençoar. E ao invés de nós dizermos, muitas vezes por costume, que o Senhor possa, podemos dizer que o Senhor venha, que o Senhor venha operar em nós. Por quê? Porque quando somos abençoados, toda a glória é para Ele. Tudo é para Ele, tudo vem dEle e é para Ele. Então nós podemos, como Abraão, com ousadia, mas com humildade, falar: Senhor, venha me abençoar, venha operar entre nós, né? Muitas vezes colocamos assim, até na nossa mente, um ponto de interrogação: que o Senhor possa. Mas por que Deus não pode? Deus pode tudo. Ele fala na palavra: há algo difícil demais para o Senhor. Então nós podemos convidar esse nosso amigo, né? O amigo melhor, que venha operar em nós, que venha transformar-nos, que venha curar-nos, que Ele venha satisfazer o desejo do nosso coração. E nós somos seus amigos se fizermos aquilo que Ele nos manda. Amém? Então nós podemos hoje adorar a esse amigo, adorar a esse Senhor, adorar a esse, como Ele chama na própria palavra: Ele veio como verbo, mas veio como servo, para se fazer servo, para que nós tivéssemos as dádivas que Ele tem para nos dar. Então nós podemos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama, esse Deus que é nosso amigo, e que Ele diz: venha com ousadia diante do trono da graça, né? Diz Paulo: podemos chegar com ousadia diante do trono da graça. E nós, com humildade, todo o coração voltado para Ele, esse Deus que tudo pode, vamos adorar ao Senhor com o nosso coração quebrantado. Amém? Olho para a cruz,
seus anjos o adoram. Exaltado
Eterno, o nosso Deus, o nosso único Deus. Vamos chamar as nossas crianças para estarem vindo à frente. Nós vamos estar orando por elas. A tia Vaninha vai estar cuidando delas nesta noite. Estarão vindo à frente. Isso. Vamos orar por elas. Tem suas mãos para cá. Vamos estar abençoando os nossos pequenos, pedindo a bênção de Deus sobre a vida deles, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado por essas crianças que estão aqui, Senhor, na tua casa, para aprender um pouquinho mais da tua palavra poderosa. Estendo, a Deus, as tuas mãos sobre elas, guia, guarda, proteja, Pai, que elas tenham, Senhor, nesta noite, uma noite de conhecimento, de aprendizado, que eles possam, Senhor, chegar mais um pouquinho perto do Senhor, através do conhecimento da sua palavra. Abençoa a tia Vânia, que estará instruindo eles, dê a ela sabedoria, Senhor, para cuidar dos nossos pequenos. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Graças a Deus por este momento. Irmãos, agora nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Vamos falar com Deus, vamos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, né? Aquilo que nós precisamos. Se alguém está desempregado, colocar diante do Senhor. Se alguém está enfermo, é hora de colocar diante do Senhor também, para nós termos a condição para desenvolver os nossos trabalhos, as nossas ocupações, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, e Ele é poderoso para receber as nossas ofertas nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus de amor, Deus de bondade, misericórdia e graça. Senhor, neste momento nós vamos ofertar na Tua casa, Senhor. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que nunca falte nos nossos lares, que nunca falte, Senhor, os recursos nas nossas vidas. Pai, que nunca falte o alimento, que nunca falte, Senhor, a provisão nos nossos lares. Que o Senhor possa cuidar de nós e que não haja, Senhor, falta de saúde para nós trabalharmos, para nós cuidarmos das nossas famílias, ó Pai. Dê a nós inteligência, sabedoria, condição, Senhor, para fazer aquilo que precisamos na nossa vida profissional, nas nossas carreiras, nos nossos negócios. Ó Pai, guarda cada um dos teus servos, livra de todos os males, de todo o perigo, de tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai, que nada venha interferir, Senhor, nas nossas finanças, nos nossos lares. Não deixe o inimigo tocar, Senhor, naquilo que o Senhor tem nos dado. Estenda as tuas mãos sobre nós e guarda-nos segundo a tua bondade e a tua misericórdia. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Sirvamos ao Senhor com alegria, enquanto isso nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor em minha boca estará. A minha alma em Deus se gloriará, ouvirão os lenços que se alegrarão. Amém, irmãos? Graças a Deus por este momento em que nós podemos também trazer as nossas ofertas para a boa manutenção da casa do Senhor. Nós não somos muitos, mas se cada um fizer um pouquinho, nunca vai faltar nada na nossa casa. E louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrirem as suas Bíblias, para nós entrarmos no momento da palavra de Deus. Nós sabemos que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações.
dei o título para a mensagem de hoje, esteja atento à voz de Deus. Esteja atento à voz de Deus. Deus quer falar conosco. E nós temos que estar atentos. Porque da mesma forma que Deus fala, o inimigo também quer falar nos nossos corações. E nós temos que estar atentos para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus e não de outro. Mateus capítulo 4. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Momento em que Jesus foi tentado. Em momento em que Satanás quis falar para Jesus. Momento em que Satanás quis dar ordens para o Filho de Deus. Mas ele não deu. Mateus capítulo 4. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo maligno, pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Louvado seja Deus por essa leitura e pelo que o Senhor irá falar aos nossos corações. O Senhor tem para nós nesta noite. O Senhor quer nos comunicar nesta noite. Como eu disse, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele tem o tempo todo tentado falar aos nossos corações, tentando jogar setas aos nossos corações, nos nossos ouvidos. Muitas das vezes nós, por não estarmos atentos, por não estarmos em oração, por não estarmos jejuando, às vezes damos ouvido. Nós vemos que Satanás, ao encontrar Jesus no deserto, após ele ter jejuado por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Satanás, ele chega então diante de Jesus e diz a ele: se tu és o Filho de Deus, se tu és. O que é isso? Uma pergunta, uma dúvida, uma semente querendo ser jogada no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Nós não ouvimos muitas das vezes: será mesmo que Deus está com você? Será mesmo que você tem servido a Deus? Será que você é realmente filho de Deus? Isso não vem de Deus, mas vem do inimigo das nossas almas, quando muitas das vezes ele tem tentado lançar a dúvida no nosso coração, para nós pararmos a caminhada, para nós deixarmos de servir a Deus. Ele tenta colocar no nosso coração a dúvida, ele tenta colocar no nosso coração a incerteza daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos pretendido caminhar na presença do Senhor com fidelidade. Muitas das vezes, em algum momento, falhamos. Às vezes falamos uma palavra que não queríamos falar, talvez pensamos uma coisa que não queríamos pensar, e está lá o acusador. Será que tu és o Filho de Deus? Será que você é crente mesmo? Será que você realmente tem servido ao Senhor? Mas o nosso Jesus,
sabemos que Ele se fez homem, né, e habitou entre nós, como diz João, no capítulo 1 do seu Evangelho. Ele habitou entre nós, se fez carne, passou por tudo que nós passamos, até pelas dúvidas. Mas neste momento, Jesus, Ele responde, manda que estas pedras se tornem pão. E Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele está exatamente se referindo lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, lá na lei da Torá. Satanás estava referindo lá, Satanás estava indo na palavra para atacar o próprio Jesus. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, tu que não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Da mesma forma que ele citou a palavra, Jesus citou também a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 4, Mateus capítulo 4, no versículo 4. Nem só de pão viverá o homem. Ele está referindo exatamente lá em Deuteronômio, aonde nós acabamos de ler. Nós temos, irmãos, que conhecer a palavra, porque vence Satanás com a palavra. A palavra de Deus tem poder. Pela palavra de Deus o inimigo nos deixa. Tiago diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir é como, irmãos? É batalhar, é lutar, porque ele tenta colocar essas palavras de desânimo, colocar essas palavras de desencorajamento, perdermos a coragem de batalhar, de pelejar, de caminhar na presença do Senhor. Ele vai para Jesus e fala isso, e Jesus dá uma resposta, mas ele não desiste. Vocês pensam que Satanás dá uma investida e acabou, pronto, foi embora. Daqui a pouco está ele lá de novo. E a palavra de Deus diz: então transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces tu do teu pé em pedra alguma. E Satanás estava certo. Salmos 91, versículo 11, o que está escrito lá? Salmos 91, versículo 11: porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Versículo 12: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Satanás estava citando a palavra de Deus para tentar o próprio Jesus. Nós sabemos que ele vai usar muitas das vezes a própria palavra para nos tentar, nos derrubar, ardiloso. Só que Jesus estava atento. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus estava também, mais uma vez, citando a palavra de Deuteronômio 6,16, voltando para a lei, para a Torá. Jesus cita novamente, Deuteronômio 6,16. O Senhor diz assim: não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Em uma situação em que o povo estava tentando o Senhor. Ora, nós sabemos que Deus nos guardará, Sabemos que o Genivaldo está lá na porta, caiu lá de cima e Deus guardou, não aconteceu nada. Mas ele foi lá e falou: vamos ver se Deus me guarda mesmo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Foi um acidente. Ali não era um acidente. Satanás estava dizendo: pula daqui, vamos ver se você é realmente o Filho de Deus. O inimigo das nossas almas faz muito isso conosco, muitas das vezes, fazendo nós tentarmos a Deus. Pode pecar, Deus te perdoa. Faz o que você quiser, seja feliz. Deus vai te perdoar. Na palavra não está escrito que Ele vai te perdoar?
Mas o Senhor está dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Fuja do pecado, esconda do pecado, passe longe do pecado. Mas se acontecer um acidente e você pecar, Deus vai te guardar e vai te perdoar se você se arrepender, certamente. Mas não premeditado, não sabendo, usando essas artimanhas de Satanás. Pode fazer, depois Deus vai te guardar. Não é esse o desejo do Senhor. Jesus estava atento. Jesus olha para ele e fala: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, como nós lemos agora em Deuteronômio 6, capítulo 13. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós somos chamados para servir a esse Deus tão poderoso, mas o inimigo das nossas almas, vendo a criação maravilhosa de Deus, eu e você, a coroa da criação, ele quer cada vez tirar o nosso tapete, nos derrubar, tirarmos a alegria, tirarmos a certeza de que nós estamos caminhando na direção certa. Jesus é a nossa direção, Jesus é o caminho que nos conduz aos céus. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Ele quer cada vez falar ao nosso coração, cada vez nos desanimar, cada vez nos tirar o foco do caminho certo, que é a direção do Senhor, que é caminhar na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas Ele não desiste. Não, Ele não desiste. No versículo 8: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Quanto que ele não tem feito isso nos dias de hoje? O evangelho pregado muito por aí, que nós temos visto, né? O evangelho da facilidade, da prosperidade, do caminho largo, que você vem para Jesus e os seus problemas acabaram, agora você vai ter fartura de dinheiro, você vai ter o melhor emprego, você vai conseguir tudo. Quem te ofereceu isso? Que nós acabamos de ler. Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Tudo isso te darei, se você fizer a minha vontade. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Que maravilha que é servir a Deus, irmãos. Ele não prometeu que você não ia ter problemas. Ele não falou que você não teria enfermidades. Ele não falou que você enfrentaria em alguns momentos da sua vida o desemprego. Ele não faltou, ele nem disse que em alguns momentos da vida você não se sentiria sozinho. Ele não te falou nada disso. Mas ele falou que estaria com você todos os dias. Que ele não soltaria sua mão em só um momento. Ele falou que ele não te abandonaria por nada. Ele disse que ele iria, mas ele enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, e ele estaria conosco. E ele gemeria por nós, intercederia por nós, com gemidos inexprimíveis, diz a palavra do Senhor. Ele jamais nos abandonará, Ele nos guardará. Mas o outro, ele está sempre falando: nossa, mas crente passando esses perrengues, mas crente passando por isso, se tivesse comigo estaria bem melhor. Nós sabemos disso, sabemos mesmo. Quantas pessoas estão vivendo regaladamente, com regalias, da vida, vivendo, fazendo coisas erradas e vivendo aqueles vidões maravilhosos. Mas qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Satanás, ele oferece e dá tudo isso, e dá mesmo. Só que qual é o resultado lá na frente, irmãos? Qual é o nosso maior prêmio? Qual é a nossa maior alegria? A satisfação de saber que se nós fecharmos os nossos olhos hoje, nós estaremos com Cristo na eternidade. A salvação nos alcançou na cruz do Calvário.
O Senhor Jesus por nós lá foi, se entregou por nós e nos foi dado o direito de sermos feitos filhos de Deus. Isso é bom. Carro quebra, sermão do monte, Jesus falou, as coisas deste mundo, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, se acaba, passa, mas o que eu tenho para vocês lá na frente não vai se acabar, vai ser eternamente. A alegria que brotará nos vossos corações não será momentânea, será eterna. O Senhor Jesus estava nos mostrando, Ele passou por isso, passou pela tentação no deserto, para nós entendermos o que é a vida, irmãos, o que o inimigo das nossas almas está nos propondo o tempo todo, colocando a dúvida nos nossos corações, propondo coisas que vai nos levar a uma vida terrena melhor, mas não vai agradar a Deus. Nós sabemos que, teologicamente falando, é chamado de o evangelho de Satanás, o evangelho mentiroso, o evangelho que não conduz aos céus, o evangelho que não leva o homem ao arrependimento, o evangelho que não leva o homem a saber que fazer as coisas certas nem sempre são fáceis. É mais difícil fazer o certo e fazer o errado. É tão facinho, né? Eu lembro de uma entrevista de um policial. Ele estava falando, né? Ele dizendo que eles foram prender um homem que havia assaltado, que havia matado outras pessoas, né? E ele falou que o homem estava ali na frente dele, e ele deu voz de prisão e ele correu. No que ele correu, o policial deu muitos tiros nele, uma automática ali, nenhum acertou. E ele falou: eu sou um dos melhores lá na academia de tiros, né? Parece que o errado dá certo, irmãos. Aí estava a bala perdida, não acertou a pessoa e ele morreu lá, né? E atirando ali. O mal, tem hora que parece que ele é melhor, né? Mas não é verdade. Ainda que ele prospera por um instante, mas o resultado final é a separação total de Deus, a morte eterna. Ainda que parece que as coisas estão bem para aqueles que não servem a Deus, mas não é bem assim. Não é exatamente, não é assim. Deus requer de nós, irmãos, uma vida de dedicação a Ele, de honras, de glórias ao nome dEle, abandonando as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, as coisas que neste mundo nos traz alegria, não são as coisas que o Senhor preparou para nós, porque nós sabemos que o amor ao mundo, vamos ler lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, desculpa, 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, ele diz assim: ó, não ameis o mundo, e nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando está falando do mundo aqui, irmão, não é do globo terrestre, da criação de Deus. Não, está falando do sistema do mundo, do servir às paixões da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo da carne, fazer aquilo que nos agrada, às vezes passar uma pessoa para trás, às vezes enganar alguém, às vezes até fazer alguma coisa para a satisfação da nossa carne. Aparentemente é bom. São as coisas do mundo, o sistema do mundo, mas isso não agrada a Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque quando o amor do Pai está em nós, nós rejeitamos todas as coisas do mundo e abrimos o nosso coração exatamente para as coisas que agradam a Deus. Nem sempre é fácil fazer, mas é bom. Então hoje de manhã na escola dominical,
Nós estávamos em um momento de descontração e nós falamos um pouco sobre nutrição e dietética, né? Tudo que é bom é ruim, né? E tudo que é ruim é bom, né? Tudo que é bom nos engorda, nos inflama, né? Faz um monte de coisa, e as coisas que não são tão boas, mas são bom para a nossa saúde física, espiritualmente. É muito semelhante. As coisas que nos agradam, o amor do mundo e as coisas do mundo que parecem bom, mas não é bom, são ruins. E ao passo que Jesus falou, ame os seus inimigos, ore para aqueles que nos perseguem. É bom isso, irmãos? Sejamos sinceros, mas é o que Ele mandou fazer, porque é bom. Porque isso é bom, é ruim, mas é bom. Olha que coisa linda, né? As coisas que Deus nos reservou, amados irmãos, são coisas que nós desejamos fazer, ainda que à primeira vista não pareça bom, ainda que à primeira vista não pareça agradável. Tiago, na carta escrevendo, Tiago no capítulo 4, do versículo 4 ao 6, nós vamos ver falando um pouco mais sobre a amizade do mundo. Tiago, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuideis vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, Ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Nós sabemos, irmãos, que a amizade com o mundo é certo a inimizade com Deus. Não há como nós servirmos a dois senhores. Jesus disse sobre isso: ou você amará um, desprezará o outro, né? Ou vice-versa, mas nós não podemos amar e servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos. E se nós não servirmos a Deus, automaticamente nós estamos servindo ao inimigo das nossas almas. Mas o Senhor nos chama nessa noite, irmãos, a rejeitarmos todas as palavras de Satanás, a nós rejeitarmos todas as ofertas do maligno, a nós rejeitarmos toda a palavra de dúvida que ele tenta colocar em nossos corações. Que nós estejamos atentos, irmãos, sobre ouvir a voz de Deus. Que Deus sempre quer falar aos nossos corações. E nesta noite o Senhor está falando ao meu e ao seu coração. Não demos ouvido à voz do maligno, mas sim a voz de Deus. Nós sabemos que Jesus, da mesma forma que ele foi rebatendo Satanás, em um momento ele desiste e vai embora. Mas não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira e nem na quarta. E às vezes ele tenta mais um pouco e depois ele volta de novo. Nós vimos ele fazer isso lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, onde ele vai e tenta a Eva, dizendo, colocando dúvidas no coração dela. Ora, por que você não pode comer esse fruto? Você vai ter esse conhecimento, sabedoria. E ela, tentada, acaba comendo, acaba dando a Adão, e nós sabemos muito bem o resultado de tudo isso. Mas o mesmo Deus que viu tudo aquilo acontecer e deixou os dois optarem por aquilo, Ele mesmo deu o remédio. Ele fala para Eva: Eva, da mesma forma que aconteceu isso com você, da sua semente brotará, nascerá um que pisará na cabeça da serpente, que pisará na cabeça de Satanás. Jesus vem, pisa na cabeça de Satanás, vence ele na cruz, se oferece em sacrifício vivo, e nós somos resgatados do pecado. O nosso nome é escrito no livro da vida. Nós somos salvos por Cristo Jesus, pelo sacrifício maravilhoso de Jesus. Mas a palavra, em todo tempo, ela vem nos despertar para nós sabermos que as coisas não serão tão fáceis, as coisas não serão tão tranquilas assim. Em alguns momentos vai brotar assim aquela duvidazinha que Satanás vai jogar,
meio de longe. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 13 até o 15, nós vamos ver Jesus falando sobre a caminhada da fé, sobre a caminhada cristã. Ele diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos. Cuidado com o evangelho da facilidade, aonde tudo tem que dar certo. Se não der certo é porque Deus não está com você. Imagine Paulo, hein? Imagine um apóstolo que recebeu tantas chibatadas, tantas quarentenas menos uma. Na lei judaica, quando ia açoitar alguém, se desse 40 chibatadas, acabou. Ele dava 39, para depois vir dar mais 39. Imagine Paulo passando por esse evangelho, estava reprovado, né? Ninguém ia querer ouvi-lo. Imagine Paulo falando, como nós vemos alguns dias atrás, falando sobre o contentamento, agradecendo os irmãos pelos recursos que havia recebido. Ele dizia: sei passar necessidade, sem passar fome. Se passar tudo isso, está tudo bem, o Senhor está comigo, não tem problema nenhum. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós sabemos, amados irmãos, que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele não nos omitiu nada. Ele não disse que seria um mar de rosas, mas Ele disse que Ele estaria conosco. Mas Ele disse que não seria, as dificuldades não nos abalaria, porque Ele nos daria a força. O Espírito Santo de Deus estaria nos fortalecendo nesses momentos de dúvida, de angústia, de tristeza. Há dias que nós não sabemos de onde vem, mas vem uma tristeza, uma angústia. Às vezes a gente pensamos que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou. Será que Deus está conosco mesmo? Vem essas brotas, essas perguntinhas que o inimigo das nossas almas tenta colocar em nossos corações. Mas o Senhor diz-nos para nós nesta noite: Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele estará conosco no caminho. Como nós lemos alguns domingos atrás, os discípulos no caminho de Emaús, onde eles achavam que já tinha acabado tudo, Jesus se faz presente com eles ali no caminho e vai conversando com eles e fazendo eles lembrar da palavra de Deus. Mas Ele não disse que morreu e ressuscitaria no terceiro dia mesmo. Ele falou, já tinha esquecido. Os dois discípulos a caminho de Emaús. O Senhor não nos deixará sozinhos. O Senhor cuidará de você. O Senhor cuidará de mim. O Senhor Jesus passou por essa tentação em Mateus capítulo 4, que nós lemos, para que nós entendêssemos que até Ele estava sujeito a essas tentações do maligno, mas Ele teve vitória e nós teremos vitória. Ele diz em outro momento que no mundo nós teremos aflições, mas Ele venceu o mundo, Ele venceu essas aflições por nós. Nós também seremos vitoriosos. Nós sabemos, irmãos, que o resultado de tudo isso, o resultado da comunicação do que nós queremos fazer com essa palavra, é que todas, talvez essas dificuldades, talvez esse caminho apertado, talvez esse caminho dificultoso, tenha uma resposta. Todo caminho chega a algum lugar, e esse lugar que nós vamos chegar é maravilhoso, é poderoso. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, nós vamos ver Paulo exortando os irmãos de Roma. Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O pecado é bom, mas é ruim. O caminho apertado é ruim, mas é bom. É fácil andar em caminho apertado, irmão? Dirigir em estradas curtas, né? Quando nós vamos, né? lá em Pontal, no culto com os irmãos lá da família, aquele monte de caminhão cheio de cana passando naquela rua, naquela pista estreitinha, né? É fácil andar numa estrada assim de noite, escuro, com alguns buracos ainda para te ajudar. O caminho da fé, mais ou menos assim, irmãos. Mas aonde você vai chegar é bom. Para onde você está indo é bom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. É para onde nós estamos indo. É para lá que nós estamos caminhando. Esse caminho vai nos levar até lá. E lá é bom. Lá não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá decepções, não haverá enfermidades, não haverá as tristezas da vida, não haverá os momentos de angústia que nós passamos alguns dias, não haverá os momentos que nós sentimos solidão, sozinhos, às vezes rodeado de pessoas, mas interiormente você está sozinho, aquele sentimento às vezes de abandono, mas o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa. Nós sabemos que nós estaremos com Ele eternamente, que nós não nos desfaleçamos, mas que nós estejamos fortalecidos em Cristo Jesus, que nós estejamos cheios de força em Cristo Jesus nosso Senhor, que o nosso coração possa se encher de alegria, que nós possamos ter essa certeza, irmãos, que o salário que nós vamos receber é a vida eterna, não é a morte, não é o salário do pecado, não, porque os nossos pecados foram cravados na cruz de Cristo, lá Ele perdoou todos os nossos pecados. Agora sim, em 1 João capítulo 5, versículo do 11 ao 13, 1 João capítulo 5, do versículo 11 ao 13, nós vamos ver uma palavra maravilhosa. Ele diz assim, ó: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Versículo 12: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Vocês não vão ter a vida eterna, vocês têm a vida eterna. Nós não vamos conquistar a vida eterna, Jesus já conquistou a vida eterna. Se nós temos o Filho, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nosso coração tem que se encher de alegria. Nós temos que ficar animados com isso. Nós temos que ficar conscientes de que nós já herdamos a vida eterna. No momento certo nós estaremos lá. Creia no nome do Filho de Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor, nós estaremos com Ele eternamente. Sabemos que o Senhor tem grandes planos para a igreja, na eternidade, e aqui também, hoje, aqui também. Isso não nos impede de vivermos uma vida como todos, como Jesus viveu uma vida como todos. Passou por tentações, passou por dificuldades, passou por faltas, passou por problemas, passou por perseguição, passou por situações que da qual nós olharmos, se nós olharmos, nós falamos: meu Deus, como? Ele ali tentando curar, salvar, libertar, e as pessoas querendo catar um probleminha, uma palavra errada de Jesus para o condenar. E mesmo assim ele não parava de fazer o que ele estava fazendo. Ele continuava. E nós, eu e você, será diferente para nós? Certamente.
Ainda que nós passemos por alguns momentos difíceis, o que está lá na frente é maravilhoso. Nós não estejamos desatentos, irmãos, à voz de Deus. O Senhor está falando conosco o tempo todo. Mas se nós não dermos ouvido, nós vamos ficar conforme aqueles dois homens que estavam a caminho de Emaús. Jesus do lado deles, falando com eles, e eles não viram, não entenderam que era Jesus. Ah, Deus nunca falou comigo. Eu quero que Deus fale comigo. Levanta uma pessoa e fala. Deus está falando hoje, aqui comigo, com você. Deus está dizendo para você: eu seguro na tua mão, eu te guardo, eu te protejo, eu estou do teu lado e você nunca estará sozinho. O que mais que nós queremos? Ele está cuidando de nós, não está nos isentando dos problemas, mas Ele está conosco nos problemas, nos ajudando a solucionar cada um deles. Nós sabemos que a vida eterna é o bem mais precioso de nós mortais. Se tem uma coisa que todo mundo quer, é viver, não é? Se você perguntar para alguém que está lá em fase terminal de uma enfermidade, no hospital, o que você quer? Eu quero viver. Sentimento de vida. Todo mundo quer viver, ninguém quer morrer, é um sentimento que nós temos. Se você tentar matar alguém, ele vai sair correndo, ele não quer morrer. Jesus falou: aquele que está em mim tem a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. E não é essa vida terrena, é uma vida na eternidade, na espiritualidade, nos céus, na glória com Deus. É algo muito mais sublime que tudo isso. Se nós olharmos para a nossa vida, ela é só deterioração. Nós vamos envelhecendo, vai aparecendo as enfermidades, nós vamos ficando mais lentos, a nossa mente vai funcionando mais devagar. Lá não terá nada disso. Lá nós viveremos. Jesus disse que nós seremos como os anjos, nós seremos como Ele é, totalmente diferente desta vida. É importante, irmãos, que nós nesta noite estejamos com o nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus, com o nosso ouvido atento para escutar a palavra do Senhor. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai nos trazer uma palavra, mais uma vez, de conforto, sabendo que nos resta, o que está lá na frente, o que está lá no final da caminhada, lá no final da linha de chegada. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: não erreis, de Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. A vida eterna. É isso que nós vamos ceifar, colher. Ceifa é colheita. É você plantar alguma coisa e depois ir lá recolher os frutos. E o nosso fruto será a vida eterna. Quando terminar tudo isso na vida. Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, ou quando nós fecharmos os nossos olhos e Ele nos chamar, nós estaremos. As coisas dessa vida vão ficar todas. O que nós adquirimos aqui vai ficar. A casa que nós fizemos, se fizemos alguma casa, vai ficar. As roupas, não vamos usar mais dela. Vão ficar todo aqui. Não há preocupação. Não vou precisar de nada disso na eternidade com Cristo. Lá Ele cuidará de nós. João 14, Ele vai dizer para nós: não se turbem os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem tanta casa lá. Esquece as casas que se corrompem, que
quebra, que tem que consertar, lá não vai ser assim. Fica firme com Jesus. Não olhe para trás. Não desanime. Não dê ouvido às palavras do inimigo das nossas almas. Mas que nós estejamos todos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Eu não sei como você chegou aqui até este lugar, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui animado, cheio de coragem, cheio de certeza de que você está no caminho certo. Ainda que Satanás tenta colocar alguma semente aí no seu coração, você vai rejeitar. A terra é sua. Você permite o que vai plantar na sua terra. Que seja só palavras de Deus no seu coração e não do maligno. O evangelho de Satanás deve ser totalmente desprezado. Não é isso que nós queremos ouvir. Jesus não quis ouvir ele. Jesus só foi rebatendo, até que ele foi embora. E então, versículo 11, então o diabo o deixa, e eis que chegou os anjos e o serviram. Foi servido pelos anjos. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus de uma forma toda especial. Eu não sei como foi a sua semana. Talvez foi um pouco turbulento. Talvez você passou por alguns momentos desse daqui, da qual Jesus passou. Talvez muitas dúvidas brotou no seu coração. Muitas palavras de incerteza chegaram até os seus ouvidos. Mas nessa noite o Senhor Jesus vem e anima o seu coração e diz para você, assim como Ele venceu, você também vai vencer. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus de amor, Deus de bondade, Senhor, a Tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. O Evangelho poderoso do Teu Filho amado Jesus foi anunciado a esta igreja, Senhor. Que nós, ó Deus, estejamos atentos ao que o Senhor tem comunicado aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, nunca dar ouvidos à voz do inimigo das nossas almas. Que nós possamos rejeitar todo o pecado. Que nós possamos rejeitar, Senhor, tudo aquilo que agrada ao corpo, mas não agrada a alma. Que agrada a carne, Senhor, mas não agrada o Espírito, Senhor, que habita em nós. Senhor, que esta noite cada um dos meus irmãos que aqui estão possam sair com um coração cheio de alegria, cheio de certeza que o Senhor está cuidando de nós, convictos de que o que está lá na frente, no final da caminhada, é a vida eterna com o Senhor, convictos de que o Senhor jamais nos abandonará, e que jamais andaremos sozinhos, e que jamais estaremos sozinhos. Nós estejamos confiantes que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como diz o Senhor na Tua palavra. Todo sentimento de abandono, todo sentimento de desprezo, todo sentimento de inferioridade, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Que todo o amor do Senhor possa brotar em nossos corações nesta noite, sabendo que o Senhor está conosco, o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, o Senhor quer que nós estejamos com o Senhor na eternidade, e que nós possamos, Senhor, comunicar este amor, comunicar esta maravilha do Senhor a outros, ó Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor, derramando o Seu poder sobre as nossas vidas. Que
não falte a tua palavra em nossos corações, que não falte, Senhor, a certeza de que é o Senhor que está cuidando de nós, é o Senhor que está com as tuas mãos estendidas sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo conforto do Senhor nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus pelo que o Senhor falou conosco. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu tenho certeza que Deus falou com você também. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. No decorrer dessa semana, você escute muito a voz de Deus. Se você não tem aí a Bíblia baixada no seu celular, baixe. Tem um minutinho lá, você para e leia um pouquinho a palavra de Deus. Nós perdemos tanto tempo com o Facebook, com o Instagram, vendo coisas que talvez nem edificam, lendo alguns documentários, mas leia a palavra de Deus. Pare um pouquinho para ouvir Deus falar com você no começo do dia, antes de ir trabalhar, a hora de chegar do trabalho. Pare aí para ler um pouquinho, que Deus quer continuar falando. Os dias não são bons, mas Deus está conosco. Nós precisamos estar fortalecidos. No dia da batalha, nós temos que estar bem alimentados. E a palavra de Deus é o alimento que nós precisamos. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar os irmãos, que todos possam ter uma semana abençoada, no nome de Jesus. Vamos já passar os recados que nós temos aí no decorrer da semana. Na quarta-feira, nós temos ali o culto nosso de oração. Os irmãos estão convidados para estar aqui, né? Na quarta-feira, as dorgas na quinta, o culto de oração às 20 horas, né? Será um culto maravilhoso, pois estaremos aqui adorando ao nosso Deus, em louvor, em palavra e em oração. Vamos continuar orando pela irmã Hilda. A irmã Hilda está com um probleminha no braço, está tendo muitas dores. Vamos continuar orando por ela, para que Deus possa tocar no braço dela e curar a serva do Senhor. Como é triste, como é doloroso, uma dor contínua, né? Não é nada agradável, nada bom. Vamos lembrar da nossa irmã Hilda em oração, né? Outros irmãos também que aqui foram mencionados, a irmã Thalita, outras, a Isabela, né? Nora da nossa irmã Sueli também. Vamos estar orando pelos irmãos que estão, irmãos enfermos, orando nós uns pelos outros. Sabemos que a vitória será certa para a glória de Deus, o nosso Pai. Quinta-feira nós teremos aí o projeto Dorcas, né? Não teve essa semana, as meninas estavam um pouco enfermas, mas essa semana vai ser uma bênção. E às 16 horas elas estarão aqui no projeto Dorcas. Sexta-feira, irmãos, convido os irmãos para estarem aqui no estudo bíblico. Às 20 horas, na sexta-feira, nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 4. Temos aprendido muito e não será diferente na próxima sexta-feira. Estaremos estudando a palavra do Senhor. É o nosso grupo de comunhão que nós fazemos aqui na igreja mesmo, lá no salão superior. Estaremos ali aprendendo a palavra de Deus. Os irmãos estão todos convidados para estarem vindo aqui aprender um pouquinho mais da poderosa palavra de Deus. No sábado nós teremos o trabalho com os jovens, né? O pessoal da Primeira Batista estarão vindo, né? O PUF, que é o nome do grupo deles lá, eles estarão vindo. Será dia 23, né? Às 17h30, vai ser uma bênção, né? Então venha, tragam as crianças, os jovens, né? Vai ser uma bênção. As nossas irmãs, as jovens estão conosco, né? Estão convidadas para estarem aí no sábado, né?
Christian também, né? E todos os meninos jovens lá no fundo. Venha no sábado, vai ser uma bênção, né? Às 17h30 vai ser um culto maravilhoso, um momento de descontração e um momento também de adorar ao Senhor. Escola dominical, domingo de manhã, não percam, nós vamos estar começando um novo assunto, uma nova etapa, né, de conhecimento. Estaremos aprendendo sobre outras coisas, iniciando um novo tempo de estudo na escola bíblica dominical. Mas não deixem de buscar conhecimento de Deus, irmãos. Conhecimento da palavra é o que faz toda a diferença. Jesus combateu Satanás com o quê? Com a palavra. E Satanás atacou Jesus com o quê? Com a palavra. Que nós estejamos, irmãos, atentos no conhecer a palavra de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Estarei dando a bênção apostólica, indo à porta para cumprimentar cada um dos irmãos, dando a vocês uma semana de bênção, né? Podendo cumprimentar, pegar na mão de cada um dos irmãos. Nossos irmãos estarão louvando, enquanto isso se cumprimentem, não vão embora correndo não, pega na mão do seu irmão, e se cumprimente, pergunta como é que foi a semana, conversa sobre um instante, né? Como é bom a comunhão dos irmãos, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa e pelo poder do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno, Deus poderoso, Deus santo, Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite maravilhosa, por este culto em adoração ao Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo que fizeste por nós nesta noite. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo ânimo que o Senhor injetou em nós através da Tua palavra, como uma injeção de vitaminas, Senhor, para que nós possamos, Senhor, nos animar e caminhar firmes na direção do Senhor, ó Pai. Ainda que em um caminho apertado, estreito, mas sabemos o que está lá na frente, a vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, abençoe cada um dos meus irmãos que aqui estão, não a eles, ó Pai, uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana de vitórias, ó Pai, sobre tudo aquilo que eles vão empreender, sobre o que eles vão fazer, Senhor. Coloca a Tua mão no trabalho deles, coloca, Senhor, inteligência, sabedoria, para tudo que nós formos fazer, Senhor. Nós temos vitória, temos bom êxito, Senhor, naquilo que formos fazer, ó Pai. Pai, eu peço também que o Senhor livre cada um dos meus irmãos de todo perigo, de todo mal, de todo acidente, de tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Eu peço ao Senhor graça e proteção sobre a vida dos meus irmãos. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém? Faz assim com as suas mãos, repita comigo, que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma semana de paz para todos. Eu estarei indo à porta para cumprimentá-los.